Viver pela fé. Leitura bíblica, Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 diz: Meu justo viverá pela fé. Essa palavra é uma citação de Abacuque 2:4. No Novo Testamento há duas outras epístolas que citam esse versículo, uma é Romanos 1 e a outra é Gálatas 3. Viverá pode também ser traduzido por ter a vida. Romanos indica que os pecadores podem ter vida pela fé, portanto, a ênfase está em ter vida. Gálatas mostra que a maneira de o homem ter vida é por meio da fé, enfatizando assim fé. Hebreus fala aos crentes, por isso é traduzido por viverá pela fé. Tal tradução é ainda melhor. Aqui desejamos falar algo sobre como Deus nos liberta da vida de sentimento e nos leva ao estado de viver pela fé, para que possamos entender plenamente a genuína experiência espiritual. Vida oscilante e vida estável. Muitos irmãos e irmãs frequentemente falam sobre uma espécie de dificuldade espiritual, algumas vezes sentem-se secos e sem entusiasmo, outras, sentem-se felizes e exultantes, algumas vezes sentem-se como se estivessem numa caverna escura e se desesperam da vida. Depois, ocasionalmente, parecem ter a experiência de estar no topo de uma alta montanha com liberdade absoluta. Anseiam por um meio de vencer a vida seca e preservar a vida feliz e exultante. Esperam viver em felicidade perpétua e permanecer sempre no auge de uma vida liberta. Imaginam que se isso fosse possível, seriam capazes de cantar Aleluia enquanto vivessem. Contudo, na realidade, frequentemente levam uma vida oscilante com muitos altos e baixos. De acordo com seus sentimentos, a vida parece estar algumas vezes no topo da montanha e, outras vezes no vale, algumas vezes elevada, outras vezes baixa. Consequentemente, muitos cristãos sentem que sua vida está flutuando. Quando se sentem extremamente felizes, quanto mais oram mais encargo têm de orar, quanto mais dão testemunho, mais acham palavras para dizer. Quando ouvem uma pregação, acham-a mais interessante ao ler as Escrituras, sentem-na doce como mel. Logo tal situação mudará, e então, se oram ou não oram, sentem-se bem. Parece não haver diferença entre orar e não orar, a Bíblia parece ser meras palavras impressas e quer a leiam, quer não, tudo continua bem. Não dar testemunho diante dos incrédulos torna-os interiormente inquietos, e assim com esforço proferem umas poucas palavras como, crendo em Jesus, você terá vida eterna, mas interiormente sentem que é uma frase feita, e que não há nada específico que vale a pena falar. Sentem que é errado não se aproximar de Deus, mas quando fazem, não sentem a presença de Deus. Como muitos cristãos têm tal experiência com frequência, eles dizem que é inevitável um cristão ter uma vida oscilante, ao passo que uma vida estável está sempre fora de alcance. Por outro lado, muitos outros cristãos dizem que um cristão não tem de viver uma vida oscilante, e que é possível a vida cristã permanecer estável até o fim. Julgando com base em fatos reais, não é inteiramente correto dizer que um cristão deva ter uma vida oscilante com altos e baixos, mas também não é muito certo dizer que a vida de um cristão é invariável do começo ao fim. Por quê? Irmãos e irmãs, se desejarmos entender isso, temos de levar em consideração a condição individual de muitos cristãos para encontrarmos um princípio comum. Por exemplo, quando diversas pessoas sofrem da mesma doença, e o médico encontra a causa, os sintomas e as consequências comuns, ele é capaz de chegar a um diagnóstico rico. Portanto, antes de chegar a uma conclusão, primeiro é necessário descobrir como a vida oscilante de um cristão comum começa e como ela se desenvolve. O sentimento de alegria é variável. A vida de um cristão começa no dia de sua salvação, portanto, nosso estudo também deve começar nessa época. Alguém ficou triste na época de sua salvação? Não, ficou muito alegre. No dia em que uma pessoa encontra um tesouro deve ficar feliz. Irmãos e irmãs, ao receberem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, vocês ficam sabendo que têm a vida eterna e que não entram em julgamento, mas passaram da morte para a vida. Esse é o dia mais feliz de sua vida. Essa felicidade será perpétua? Não, esse sentimento durará por apenas algum tempo. Qual será a sua duração? Irá variar conforme cada indivíduo.
Pelo que nos consta, esse sentimento de alegria não dura mais do que alguns meses após nossa salvação e, de modo geral, termina em 1 ou 2 meses. Com algumas pessoas dura 1 ou 2 semanas, enquanto outros cristãos permanecem com tal alegria por diversos meses após a salvação. Contudo, depois de certo período, embora a pessoa leia as Escrituras, ore e se aproxime de Deus como sempre faz, ela pode sentir que sua alegria não é tanta como era logo após ter sido salva. Por outro lado, a pessoa pode confrontar-se com perseguição e maus tratos assim que é salva, outros podem ter de lidar com pecados particulares ou confessar faltas e fazer indenizações, e apesar de tais testes, continuam alegres. No entanto, após certo período, essa alegria já não é tão forte como antes ou pode até não existir mais. Muitas pessoas, após serem salvas, consideram a leitura da Bíblia seu maior prazer. Embora haja muitas passagens que não entendam, ainda consideram-nas tão saborosas que a leitura de mais de 10 capítulos por dia não é considerada um excesso. Também têm desfrute na oração, embora não saibam quantas vezes Deus ouviu suas orações, gostam de orar. Contudo, pouco tempo depois, por alguma razão desconhecida, não mais se sentem felizes, pelo contrário, têm certa tristeza. Nessa conjuntura, Satanás vem e fala: você está enganado, você não foi salvo. Consequentemente, a pessoa imagina que deve ter cometido algum pecado, mas ao mesmo tempo, não consegue notar nenhum indício de pecado. Passa, então, a sentir que tudo está seco e desinteressante, e que não está tão vivo e alegre como quando foi salvo. Porém, esse estado de sequidão não dura muito, e algumas vezes termina em 1 ou 2 semanas ou talvez em 4 ou 5 dias, e assim que se vai, a felicidade retorna. Há pouco tempo, a pessoa era levada relutantemente a ler a Bíblia, a orar e a dar testemunho. Agora, porém, descobre que está fazendo essas coisas tão normalmente como outrora. Não sabe, porém, dizer como recuperou tal júbilo. Em vista das falhas passadas, agora se empenha com maior cuidado para preservar a felicidade que a revigora, é mais cuidadoso ao ler, orar e ao dar testemunho diante dos outros. Contudo, depois de breve tempo, sua alegria é novamente perdida. Ele pode pensar: hoje estou lendo, orando e dando testemunho da mesma maneira que ontem. Por que há tanta diferença entre esses 2 dias? Por que havia alegria ontem e hoje não há? Sob tais circunstâncias, é como se ele nem mesmo soubesse quem é Deus, e que espécie de Salvador Jesus Cristo é, sente-se como se tudo estivesse perdido e pensa que caiu. Contudo, após poucos dias ou algumas semanas, aquela felicidade outra vez retorna. Consequentemente, sente novamente entusiasmo por tudo. Embora sua experiência não seja um terceiro céu, no mínimo é comparável ao topo de uma montanha. Fica, contudo, mais do que surpresa ao descobrir que logo está de volta à vida seca e insípida. Sente-se então sujeito a flutuações. Quando as pessoas perguntam sobre a sua vida espiritual, ela diz: minha vida está flutuando. O que considera como uma ascensão é quando tem interesse e desfrute ao ler a Bíblia, orar e dar testemunho, e considera como queda, sentir insipidez e sequidão ao fazer tais coisas. O que ela chama de vida flutuante é na verdade sua condição de acordo com o seu sentimento. O sentimento não é a base da espiritualidade. Irmãos e irmãs, começando no início de seu desfrute após a regeneração, observem com o que se parece o ciclo de sua vida flutuante. Se puderem descobrir a causa da enfermidade, vocês serão curados. A partir das experiências de muitas pessoas, encontramos uma regra: a alegria é invariavelmente maior a princípio e então diminui, enquanto o grau de sequidão é pequeno a princípio e aumenta com o tempo, a intensidade da alegria diminui, mas se aprofunda, e sua duração se reduz, o grau de sequidão aumenta, mas não se aprofunda, e sua duração se prolonga. O primeiro período pode ser cerca de 4 ou 5 dias, o seguinte será de 1 semana, o terceiro, de 2 semanas, e o quarto poderá durar 1 mês. Em outras palavras, a alegria se torna mais reduzida e diminui enquanto a sequidão se prolonga e aumenta. A duração da sequidão prolonga-se e o grau de sequidão aumenta. Todo crente tem tal experiência. Até hoje, nossa sequidão excede nossa alegria. Há algum irmão ou irmã que ouse dizer:
sou mais feliz do que quando fui salvo. Por não sermos tão alegres hoje como quando fomos salvos, sentimos-nos insuportáveis interiormente e pensamos que temos pecado e falhado. Quando fomos salvos, era como se estivéssemos cavalgando as nuvens e montando as névoas e parecíamos estar no cume de uma montanha. Mas por não termos tal felicidade hoje, imaginamos que falhamos. Aqui, irmãos e irmãs, há um erro fundamental e um sério mal-entendido em relação à experiência espiritual. Temos a impressão de que quando temos o sentimento de felicidade, tal é a época em que nossa vida espiritual atinge seu auge. Na realidade, o sentimento de sequidão não é necessariamente a indicação de uma queda em nossa vida espiritual. Por exemplo, suponham que perdi um relógio. Quando o encontro, fico feliz, mas após 4 ou 5 dias não tenho mais a mesma felicidade que tive ao encontrá-lo. Passados mais alguns dias, essa felicidade pode ter se acabado totalmente. Embora não tenha mais o sentimento de felicidade, meu relógio não foi perdido novamente. O que perdi foi o sentimento de felicidade da época em que o encontrei. Isso também se aplica à nossa vida espiritual. Quando encontra o Salvador, você é salvo e não há como não ser feliz. Não só você está feliz, Deus também se regozija por sua causa. Se uma pessoa não se alegra ao ser salva, temo que ela ainda não tenha encontrado o Salvador. De fato, você teve alegria quando foi salvo, mas este sentimento logo se foi, e pode pensar que perdeu até mesmo o que já tinha adquirido. Na verdade, embora o sentimento de alegria tenha sido perdido, o que você ganhou não foi perdido de modo nenhum. Perguntamos, o Senhor Jesus Cristo mudou? Não. Deus mudou? Não. Acaso a vida eterna de Deus dispensada para dentro de você foi retirada? Não. Você é o mesmo quando está exultante e quando se sente seco. Não importa quão exultante esteja ou quão seco se sinta, o que você adquiriu está sempre presente. O que um cristão sente como uma vida flutuante é meramente sua condição de acordo com o seu sentimento, e isso não pode ser considerado como uma medida no julgamento da verdadeira condição de sua vida espiritual. Isso não se refere àqueles cristãos que caem e tropeçam ao pecar, eles são exceções, e aqui, estamos falando de cristãos normais. Deus nunca muda, nem o Senhor Jesus, nem o Espírito Santo. A vida eterna que você já obteve ainda está aí, o que perdeu é meramente o sentimento de alegria da época em que recebeu a vida eterna. Certa vez, uma criança pensou que o sol havia desaparecido quando viu a chuva e perguntou a seu pai, aonde foi o sol? Ela não conseguia encontrá-lo quer subisse numa cadeira para procurá-lo quer o buscasse no andar superior. É verdade que não havia sol? Não, ele ainda estava lá, mas apenas, temporariamente, estava escondido por nuvens escuras. Nossa experiência espiritual também é assim. Quem mudou não foi de modo algum o Deus em quem cremos, e, sim, o nosso sentimento. Não foi o sol no céu que mudou, mas a nuvem escura no céu é que escondeu o brilho do sol. Se um cristão viver em seus sentimentos, seu céu sempre mudará e estará frequentemente coberto por nuvens ou névoas. Se não viver em seus sentimentos, seu céu nunca mudará. Irmãos e irmãs, devemos viver acima das nuvens e das névoas do sentimento e não dentro delas. A intensidade da alegria diminui e sua duração se reduz, o grau de sequidão aumenta e sua duração se prolonga. Tal é o fenômeno comum da experiência dos cristãos e de modo algum é acidental. Desde que não é acidental, deve haver uma mão fazendo tais arranjos. De quem é essa mão? É a mão de Deus. É Deus quem faz a intensidade de nossa alegria diminuir e sua duração reduzir-se. É Deus quem faz o grau de sequidão aumentar e sua duração prolongar-se. Isso se refere à experiência de cristãos comuns, e, não, à de cristãos anormais ou eminentes. Cristãos anormais são os que caem por causa de pecados e naturalmente não têm alegria. Cristãos eminentes são os que desde o princípio se colocam de lado e se devotam a buscar a Deus. Sempre que têm uma experiência especial, eles têm uma alegria especial. Os cristãos eminentes e anormais são exceções. A regra aqui se refere apenas a cristãos normais. O objetivo do decréscimo da alegria e aumento da sequidão.
É a mão de Deus que faz nossa alegria diminuir e nossa sequidão aumentar. Quais são os propósitos de Deus ao fazer isso? São os seguintes. Não por nós mesmos. Quando está exultante e alegre, você acha interessante ler a Bíblia e orar. Você lê para desfrutar do sabor ou pelo fato de a Bíblia ser a palavra de Deus? Você ora pela vontade de Deus ou pelo objetivo de suas próprias necessidades? Se lê por causa do sabor que desfruta ou ora meramente por suas próprias necessidades, então seu propósito não visa a glória de Deus. Embora essa seja sua verdadeira condição, você imagina que é bastante espiritual. Por ter alegria, você pode pensar que o que faz é para o propósito de Deus, que está no topo da montanha e é bem espiritual. Consequentemente, Deus tira sua alegria e o põe em sequidão. Qual será, então, sua condição espiritual? Você verá que está muito relutante para orar, ler a Bíblia e dar testemunho, tudo lhe é um esforço. Aqui Deus ensina uma lição. Você tem de perceber que o que sente ser sua maior experiência espiritual, estar no topo da montanha, não é realmente espiritual, mas algo que vem de sua carne. Você costumava manifestar o lado mal de sua carne, mas agora está manifestando o lado bom dela. Agora Deus remove seu sentimento de alegria e o deixa viver no sentimento de sequidão para ver se você continuará ou não a orar, a ler a Bíblia e a dar testemunho. Para que não esteja em grandes dificuldades em virtude do longo período de sequidão, Deus uma vez mais lhe dá o sentimento de felicidade. Quando você novamente achar que sua condição espiritual está atingindo o nível mais alto, Deus outra vez removerá seu sentimento de alegria. Por temer que você fique desapontado por causa da sequidão e, consequentemente, não esteja disposto a ser um cristão, Deus novamente lhe dá um pouco de alegria, permitindo-lhe provar a satisfação celestial uma vez mais. Quando o segundo período de sequidão chega, Deus poderá perguntar se você descobriu algo. Você poderá pensar que está novamente errado em algum ponto, mas na verdade o propósito de Deus é que você veja se o que está fazendo é para Ele ou para seu desfrute próprio. Algumas pessoas podem experimentar isso por 5 ou 6 vezes e alguns por 7 ou 8, um período de sequidão. Praticamente, sempre sucede um período de alegria, e esse ciclo é repetido até Deus obter seu propósito de que tudo o que você fizer seja para Ele e não para si mesmo. Essa é a primeira razão por que Deus nos trata por meio da alegria e sequidão. 2. Exercitar a força de vontade. Quando sente a alegria de estar no topo de uma montanha, você sente que é árduo fazer as coisas? De modo algum. Se lê a Bíblia, ora ou dá testemunho, você achará leve e natural fazer isso. Você é por natureza tagarela e gosta de ostentação, mas quando sente que Deus está tão perto a ponto de poder tocá-lo, você pensa que seria melhor conservar-se o dia todo em seu quarto longe de todos. Nessa hora, você parece ser capaz de vencer seus pontos fracos naturais sem esforço algum e está muito alegre. Por natureza você é irascível e tende a estourar, mas agora parece ser muito paciente e fácil de perdoar aos outros. Logo depois, contudo, sua alegria parece ter escapado, e você parece um ouriço que ninguém pode tocar, senão logo explode de raiva. Quando se sente exultante, não acha árduo cumprir a tarefa diária, mas quando se sente seco, o mesmo trabalho é árduo. Quando se sente seco, você tem de exercitar sua força de vontade, se quiser ler a Bíblia, orar ou dar testemunho. Então você precisa exercitar sua força de vontade para fazer essas coisas e cumprir seu dever. Tal exercício pode parecer muito árduo, mas você deve perseverar. Quando se sente exultante, não sente que é árduo fazer essas coisas. Quando se sente seco, você acha que é muito árduo fazê-las. A menos que realmente queira, você não será capaz de perseverar. Irmãos e irmãs, qual julgam ser sua verdadeira experiência espiritual? Vocês devem saber que a experiência adquirida depois de passar por um período de sequidão é a verdadeira experiência espiritual. Sua condição quando está exultante não é sua verdadeira experiência espiritual, mas meramente uma espécie de força de sua emoção. Quando está seco,
você deve exercitar sua força de vontade, que representa sua verdadeira pessoa. O propósito de Deus ao permitir que esteja seco é treiná-lo a exercitar sua força de vontade no tempo da sequidão. Por exemplo, suponha que estamos indo a algum lugar num pequeno barco, esperando chegar ao destino num certo tempo. Visto que o vento é favorável, começamos nossa viagem alegremente com velas içadas. O vento, no entanto, logo aquieta-se e nos deparamos com um problema. Devemos prosseguir remando com remos ou lançar âncora e esperar um próximo vento favorável para içar as velas novamente. Obviamente, devemos exercitar nossa força remando, com o objetivo de chegar ao destino rapidamente. Agora é a hora de exercitar nossa real e própria força. Isso é meramente uma alegoria. Quando estamos emocionalmente exultantes, somos como um barco impelido por um vento favorável sem nenhum esforço de nossa parte. Somos inclinados a esperar vento favorável o ano todo e somos, portanto, capacitados a navegar apenas sob vento favorável. Uma vez que o vento se torne desfavorável, paramos e lançamos âncora. Irmãos e irmãs, devemos saber que às vezes Deus realmente faz com que tenhamos vento favorável para que prossigamos sem esforço, mas, às vezes, Ele tem de dar-nos vento contrário, porque quer que exercitemos o poder da ressurreição que Ele já nos concedeu. Deus permite que fiquemos secos porque Ele quer que sejamos capazes de exercitar o poder que adquirimos na época da regeneração, quando não tínhamos nem alegria nem gozo. Consequentemente, também podemos avançar mesmo se nos depararmos com vento contrário. O poder de ressurreição se manifesta mais quando rodeado por morte. Deus pode dar-nos socorro emocional, mas este, contudo, não é o seu objetivo, mas seus meios ao lidar conosco. Seu objetivo é treinar nossa vontade para que mesmo quando nos sintamos secos sejamos ainda capazes de exercitar nossa vontade para ler, orar e dar testemunho. Assim, nosso poder de exercitar nossa vontade fortalecer-se-á mais e mais. Se durante toda a vida, você prosseguir exclusivamente pelo poder da emoção, nunca terá qualquer progresso. Portanto, Deus faz seu sentimento de alegria diminuir e sua duração reduzir-se, e seu sentimento de sequidão aumentar e sua duração prolongar-se a fim de que seu poder de exercitar a vontade se torne mais e mais forte. Quando revemos a experiência passada, notamos que a condição de nossa alegria e sequidão é oscilante. Quando nos sentimos alegres, não temos progresso significativo. Por outro lado, quando nosso sentimento é seco, nosso progresso é maior do que quando nos sentimos alegres. Descobriremos que no período de sequidão estamos verdadeiramente progredindo. Somos propensos a pensar que quando estamos em grandes dificuldades e secos, cairemos. Contudo, se comparar sua experiência com sua real condição, verá que quando se sente fraco, você está avançando, quando se sente alegre, você tem pouco progresso. Se o vento é favorável em todo o caminho, acaso ele o ajudará a exercitar a força de seus braços? Não, é quando você está diante de um vento contrário que o poder de seus braços se tornará mais e mais forte. Nosso progresso precisa do exercício de nossa força de vontade. Quando se sentir seco, use sua força de vontade e diga, eu quero progredir, e você terá progresso. É uma pena que muitos cristãos fixem os olhos unicamente no momento de alegria, sob a ilusão de que isso é o auge de sua experiência espiritual. Na verdade, é quando eles prosseguem exercitando sua força de vontade que pode haver verdadeiro progresso espiritual. 3. Habilidade para vencer as circunstâncias. O sentimento de sequidão é o mais difícil de se vencer. Se puder vencê-lo, então terá capacidade de dominar as circunstâncias. A emoção é a mais vulnerável à influência das circunstâncias. Se conseguir vencer sua emoção, então você será capaz de vencer suas circunstâncias. Você deve exercitar sua força de vontade e falar para si mesmo, eu quero ler a Bíblia, quero orar e quero dar testemunho, assim será capaz de vencer seu sentimento de sequidão. Irmãos, lembrem-se de que os que não conseguem vencer as circunstâncias são pessoas incapazes de vencer suas emoções, e os que conseguem vencer as circunstâncias são pessoas que primeiramente vencem sua própria emoção. 4. Viver pela fé. A duração da alegria se reduz e a da sequidão se prolonga, a intensidade da alegria diminui e o grau de sequidão aumenta até o dia em que eles convergem como rios onde parece não haver diferença entre a alegria e a sequidão. Em outras palavras,
você pode levar a vida mais feliz no meio de extrema sequidão e a vida mais seca no meio de extrema felicidade. Isso parece ser paradoxal, mas de fato é verdade. Na vida espiritual Deus deseja levar-nos para dentro da realidade de viver pela fé. Muitas pessoas são tão inclinadas a viver pela emoção que quando o sentimento de alegria desaparece parece que nada lhes resta. Quando Deus tirá-lo de seu sentimento, você descobrirá que nem o sentimento de alegria nem o sentimento de sequidão podem influenciá-lo. Se vivermos pela fé, não seremos afetados por sentimento. Não somos de modo algum insensíveis, pois temos o sentimento de alegria bem como de sequidão, mas esses sentimentos exteriores não nos influenciam interiormente. Quando formos capazes de controlar nossos sentimentos externos, experimentaremos alegria no Senhor. Essa alegria é profunda e inabalável. Irmãos e irmãs, vocês precisam saber que viver por sentimento é algo em que não se pode confiar. É o seu sentimento que muda, não sua intenção. Portanto, vocês não precisam fazer caso de seus sentimentos. Por exemplo, podem sentir que é monótono ler a Bíblia, que não conseguem orar corretamente, que são impotentes em seu trabalho, de modo que não se sentem entusiasmados por coisa alguma como antes. Então acham que devem ter falhado. Mas perguntemos, qual é a sua intenção afinal de contas? Se houve alguma mudança em sua intenção, nada temos a dizer porque vocês realmente caíram. Se sua intenção não mudou, então não decaíram. Se o coração de vocês ainda está voltado para Deus, então apenas vivam pela fé e ignorem seu sentimento. Vocês podem não se sentir entusiasmados para ler a Bíblia, a qual lhes parece insípida. Tudo isso não importa. O que realmente conta é se tem ou não a intenção de ler. Após orar 4 ou 5 frases vocês podem sentir que se tornou desinteressante. Isso não é importante. O importante é se vocês querem orar ou não. Se não querem orar, por que se ajoelham? Uma coisa é sentir se conseguem ou não orar bem, e outra coisa é quererem orar ou não. Quando dão testemunho diante dos outros, depois de falar algumas frases, vocês podem sentir que não estão agindo muito bem. Não é preciso dar atenção a isso, mas perguntem-se interiormente se têm a intenção de dar testemunho. Vocês mudaram seu conceito sobre dar testemunho ou não? Estão amando o mundo ou não? Há alguma mudança em seu amor em relação a Deus? Se não há mudança em sua intenção, não importa como se sentem. Lembrem-se de que a assim chamada vida flutuante representa apenas a condição de seus sentimentos. Sua real condição interior é alta ou baixa e não como ondas elevando-se e caindo. A queda real deve-se a uma mudança em sua condição interior e em suas intenções. Se suas intenções mudaram, vocês realmente caíram e se degeneraram. Se estão de pé, estão de pé. Se estão prostrados, estão prostrados. Sua condição interior não é flutuante com muitos altos e baixos. Deus quer que aprendamos a viver pela fé. O justo não vive pela emoção. Emoção nunca levará você a coisa alguma. Um cristão pode ter de ficar sob o treinamento de Deus por 10 ou 20 vezes, até deixar de utilizar seu poder emocional. Deus faz sua sequidão aumentar e a duração dela prolongar-se com o propósito de trazê-lo a esta condição viver pela fé. Quando uma pessoa é salva, sua experiência é assim, a duração da sequidão se prolonga e a da alegria se reduz. A vida de muitos cristãos é completamente seca. Alguns podem ter 4 ou 5 dias alegres num ano, alguns podem ter passado 4 ou 5 anos sem qualquer alegria, mas somente com tristeza. Tudo isso não tem outro propósito a não ser treiná-los a abrir os olhos para a inutilidade de sua capacidade emocional e para o fato de que o justo vive pela fé. 5. Verdade transformada em experiência real. Viver pela fé é o princípio fundamental da vida cristã. Deus precisa transferir-nos do sentimento para dentro da realidade de viver pela fé. Deus quer que conheçamos sua verdade, portanto Ele não quer que prossigamos por nosso sentimento, mas por fé. No decorrer da aquisição da verdade, Deus nos introduzirá na realidade de viver pela fé. Na experiência espiritual de muitos cristãos, há uma grande dificuldade, há muito da assim chamada experiência flutuante, que é difícil de explicar. Por exemplo, ao ouvir uma verdade nova, ficam muito contentes, mas para sua surpresa,
ela parece perder-se em um par de dias ou meses. É como se agora nada restasse da verdade adquirida naquele dia. Isso lhes parece uma grande dificuldade. Portanto, muitos irmãos perguntariam, afinal, como é a trajetória da experiência espiritual? Em outras palavras, qual é o significado do progresso espiritual? Praticamente falando, suponha que você ouviu uma nova verdade sobre como vencer seu temperamento e impetuosidade. Quando prestou atenção à verdade em Romanos 6,6, você percebeu que seu velho homem foi crucificado com Cristo, que o corpo do pecado deve ser destruído, e que de agora em diante, não deve servir ao pecado. Após ouvir isso, entusiasmou-se e ao voltar para casa, disse às pessoas, de hoje em diante, não mais perderei a calma, visto que adquiri a verdade da vitória. É como se você tivesse subido ao pico da montanha. Você imaginou ter a experiência de estar no cume. Essa experiência durará muito? De modo nenhum. Dentro de alguns dias, haverá outra manifestação violenta do seu temperamento explosivo. Se é um marido, você pode ver em casa, que algumas das coisas feitas por sua esposa não são corretas e que outras não são boas. Nas duas primeiras ocasiões não perdeu a calma, mas por fim, você não conseguiu tolerar por mais tempo. Então, você ficou perplexo com o que estava acontecendo. Pensou que por conhecer aquela verdade naquela ocasião nunca mais perderia a calma. Mas agora aconteceu outra explosão. Será que essa verdade não merece confiança? Nessa hora, você é como um barco no qual as circunstâncias fizeram um buraco, por meio do qual aquela verdade vazou de você. Então, pediu a Deus que tornasse, uma vez mais, sua palavra uma realidade em sua vida e que o tornasse vitorioso novamente. Na próxima ocasião em que é confrontado com algo que irrita o seu temperamento explosivo, a princípio você o tolera. Finalmente, não consegue suportar mais, e então cai novamente. Você é incapaz de entender por que a verdade, que o capacitou a se sentir tão alegre naquela ocasião, agora se esvai. Tais treinamentos tornar-se-ão mais e mais severos, até que você venha a considerar a palavra em Romanos 6:6 sem utilidade para você, e torna-se desapontado. Nessa hora, não há nenhum raio de luz, mas trevas absolutas. Naquele dia, quando esteve no topo da montanha, você seria capaz de expor tudo o que ouvirá. Hoje, contudo, aquelas verdades parecem ser um simples caniço sem qualquer poder quando manejado. Por que há tal situação depois de tudo? Parece que você está descendo de um morro para dentro de uma caverna escura como o breu. O que acontece é isto: quando você sente que tem uma experiência elevada, Deus o traz de lá para baixo, e coloca-o num ambiente todo escuro, tanto que você parece estar numa caverna. Depois de algum tempo, Deus o tira de lá e você parece estar no cume de uma outra montanha, experimentando novamente a felicidade de estar no topo. Na experiência espiritual, a regra de cada passo é sempre ir da montanha para a caverna, e, então, sair dela e subir para outra montanha. Por exemplo, você lê o Sermão do Senhor no Monte em Mateus 5:7, sobre como os cristãos deveriam comportar-se. Ouvindo e aceitando, imagina que realmente alcançou o topo da montanha. Contudo, por favor, lembre-se de que a verdade ainda não é sua, e que você está simplesmente sentindo assim. Na visão de Deus, você ainda não a adquiriu. Que Deus vai fazer, então? Ele tem os melhores meios, faz você descer da montanha até um lugar plano e para dentro de uma caverna, mergulhando na mais difícil situação para testá-lo e treiná-lo. Deus traz você de uma experiência imaginária de topo de montanha para dentro de uma caverna escura. Nesta hora, todos os ensinamentos, verdades e sentimentos que aprendeu parecem ter desaparecido completamente. Você deve orar a Deus, ó Deus, sou incapaz de tomar posse de tuas verdades, por favor, controla-me por meio de tuas verdades. Tendo ouvido um item da verdade, você pensou que ele fosse seu, e que havia agarrado muitas verdades. Consequentemente, Deus o coloca numa situação que leva sua família a aborrecê-lo, seus colegas a importuná-lo e muitos afazeres a cercá-lo. Em seguida você descobrirá que todas as verdades que pensou ter agarrado são como caniços ou que todas se foram, deixando-o absolutamente impotente, como se tivesse sido desarmado.
Você pode dizer que palavra em Romanos 6:6 não serve para qualquer propósito e que os ensinamentos em Mateus 5:7 são todos idealistas demais. Assim você gradualmente tira suas mãos da verdade até deixá-las cair. Não pense que a condição de estar numa caverna terminará em 2 dias ou 4 ou 5 meses. Algumas vezes, prolongar-se por 1 ou 2 anos, ou em alguns casos, até por 4 ou 5 anos. Sob tal teste, você pode pensar que perdeu tudo. Em alguns meses ou anos você esquece todas as verdades e suas mãos desfalecem. É então que Deus novamente faz com que você recorde a verdade ouvida, naquela ocasião, a qual naquele tempo deixou-o cheio de si, e baixinho uma voz lhe fala. Romanos 6:6 não diz que nosso velho homem foi crucificado com o Senhor para que o corpo do pecado seja destruído e que de agora em diante não deveríamos servir ao pecado. Deus, então, o leva a uma situação onde você pode crer. A princípio, você pode pensar, isto é verdade? Temo não ter adquirido nem entendido isso até hoje. Você não ousa exibir-se de novo como fez anteriormente, em vez disso, vive calma e tranquilamente como se nada houvesse acontecido. Mas a palavra novamente lhe vem à memória e o visita. Nesse momento Deus faz com que você perceba que essa é a palavra de Deus, que refresca sua memória de tempo em tempo, até que um dia você diga a si mesmo, embora provavelmente eu possa fracassar outra vez, a palavra de Deus é digna de confiança. Agora você é capaz de crer. Crendo desse modo, você está fora da caverna e em cima de outro pico. As trevas desvanecem, embora a provação ainda permaneça e a dificuldade persista, você emergiu vitorioso. A verdade que você adquiriu nessa hora torna-se verdadeiramente sua. Quando estava no pico inicial, a verdade era simplesmente a que você imaginava ser sua, conforme seu sentimento. Portanto, Deus o desarma de sua autodefesa na caverna. Ele quer libertá-lo de viver pelo sentimento e levá-lo ao estado de viver pela fé. Assim, a ordem dos passos pelos quais Deus quer que adquiramos a verdade é esta. Primeiramente Ele dispensa a verdade a nós mediante as palavras de seus servos, literatura espiritual ou iluminação direta no momento em que lê as Escrituras. Depois disso, Ele age sem demora levando-o a sentir a necessidade da verdade. Isso significa que imediatamente Ele trabalhará em suas circunstâncias para que você sinta interiormente que é impossível prosseguir, a menos que garanta a salvação por meio daquela verdade. No princípio, você pensou que a verdade que ouviu fosse sua, mas quando foi testado, percebeu que ela não se tornará sua. Então, gradualmente você a esquece. É durante o tempo em que a esquece, que Deus começa a trabalhar tornando-a parte de sua vida, sem que você esteja consciente disso. Quando sai da caverna, nota que a verdade que esqueceu durante as trevas agora se tornou verdadeiramente sua. Alguns irmãos estão sob a ilusão de que grande alegria e entusiasmo excessivo são poder. Eles não percebem que entusiasmo emocional é, ao contrário, um obstáculo para a vida de fé. Portanto, irmãos, Deus tem de despojá-los daquilo que adquiriram por meio do sentimento para que nada permaneça, além de Deus e sua palavra. Agora Deus faz você crer com fé simples e comum, sem qualquer emoção ou orgulho, por assim dizer, crer com frieza. Agindo assim, novamente você está no alto de uma montanha. Você também tem alegria nesse momento, mas é completamente diferente da primeira vez, porque agora Deus o faz verdadeiramente vitorioso, não como a vitória imaginária da vez anterior. Você passou pela caverna e agora está em outro pico. Para ganhar experiência espiritual, começa-se conhecendo algo por meio do sentimento. Mas é somente após o teste numa caverna que alguém verdadeiramente adquire alguma coisa. Quando está muito feliz por ouvir um novo item da verdade, ao mesmo tempo, você deve ficar alerta porque, por trás disso, uma caverna estará à sua espera. Se, ao entrar na caverna, você não percebe que isso é a direção de Deus, mas, pelo contrário, olha para a palavra de Deus com desconfiança, você está em perigo. Tememos que muitos cristãos, ignorando esse princípio, tornem-se sufocados na caverna sem jamais conseguir sair. O propósito de Deus é terminar com seu sentimento e muletas exteriores e permitir que sua palavra o sustente para que você ganhe força por meio da fé.
Todas as verdades espirituais que adquirimos devem, primeiramente, passar pela experiência da caverna antes de se tornar de nossa confiança. Primeiro você aceita um item da verdade, ouvindo. Nesse ponto um mestre é útil porque ele dispensa verdades a nós. Mas não devemos imaginar que isso seja nosso, simplesmente porque ouvimos e entendemos. Invariavelmente, Deus nos trará do pico para baixo até a planície, e até dentro de uma caverna. Somente assim você pode subir outro pico e aquela verdade pode tornar-se realmente sua. É perigoso, especialmente, para os pregadores, porque assim que eles estão no primeiro pico, imaginam que adquiriram algo e por isso anunciam-no publicamente. Os ouvintes da mesma forma estarão sob a ilusão de que isso é o modo de adquirir um item da verdade. Quando são levados por Deus à planície e para dentro de uma caverna, eles considerarão que a verdade que ouviram e expuseram está errada. Portanto, enquanto está no primeiro cume, não precisa ter pressa em contar aos outros, porque você está prestes a descer para dentro de uma caverna por tempo indeterminado, e é somente após ter passado pela caverna, que um item da verdade torna-se seu. Quando tem a experiência da caverna, você perceberá afinal o que aquela verdade realmente é. Assim, Deus dirige-o a fim de que perceba que o justo vive por fé e não por sentimento. Quando emergir da caverna, perceberá que se não fosse pela salvação por meio da palavra de Deus, você nunca conseguiria sair. Somente a palavra de Deus pode ser levada em conta e não qualquer sentimento. Alguns irmãos, ao serem postos na caverna, pensam que todas as verdades que adquiriram, agora estão inteiramente perdidas. De fato, é por meio do teste na caverna, que Deus faz com que as verdades que adquirimos pelo sentimento, sejam transformadas em nossa experiência atual e verdadeira. Em outras palavras, o tempo gasto na caverna é, verdadeiramente, o tempo no qual adquirimos as verdades na prática. A verdade deve passar por um teste. Certo irmão era muito bom em poesia. Um dia, ele foi à molaria ver como fabricavam utensílios de porcelana. Viu que se faziam muitos vasos de flores, os quais, após as flores serem desenhadas e caracteres serem gravados neles, eram colocados num forno para queimar. Ele pensou que para os vasos de flores deveria ser doloroso passar pelo fogo e perguntou a si mesmo se era possível não queimá-los. Não. Se um vaso de flores não passar pelo fogo, o colorido não durará. É necessário ser posto no fogo para queimar, e é impossível evitar isso. Alguns dos vasos de flores postos no forno, tornavam-se vasos perfeitos e alguns quebravam, porque não podiam permanecer no fogo. Impressionado com esse fenômeno, esse irmão ao chegar em casa escreveu um poema sobre o teste pelo fogo falado por Pedro. A alegoria do poema refere-se a ele mesmo como um vaso de flores e a ideia geral é esta: em meu corpo, o Senhor desenhou flores, escreveu alguns caracteres e coloriu, e realmente está bonito. Contudo, ainda não se pode tocar nem lavar com água. A não ser que eu passe pelo fogo, nada ficará fixado. Oh! Eu não tenho opção a não ser entrar no forno, no qual há alguns se lamentando e alguns se queixando, mas a fim de garantir beleza duradoura, não tenho escolha a não ser suportar. Quando terminar, eu saio. Além de minha formosura exterior, também estou resistente interiormente. Todos os caracteres e pinturas tornaram-se firmemente um comigo, são todos meus, não podem ser apagados nem tirados. Agora não importa se sou colocado diante de reis, príncipes ou de qualquer outra pessoa. Nossa experiência ao adquirir a verdade é exatamente como a de um vaso de flores, o qual, com flores apenas desenhadas e caracteres estampados, não pode ser tocado ou lavado, antes de passar pelo fogo. As verdades não são nossas simplesmente porque as entendemos intelectualmente e estamos emocionalmente eufóricos. Devemos lembrar que cada item da verdade tem de passar por um teste. Logo após ouvir a verdade sobre paciência é que os problemas que você encontra fazem-no perder a calma. O teste pelo qual deve passar está sempre condicionado à verdade que você obteve por meio do sentimento. Deus quer colocá-lo num forno para queimar. Algumas pessoas nunca sairão do forno em que foram colocadas. Os que saem após passar pelo fogo estarão firmes. Agora você novamente está no topo de uma montanha. A verdade que adquiriu por meio do sentimento foi inútil antes, mas é útil agora,
era um caniço, mas agora é uma espada afiada. Tinha boa aparência somente no exterior, mas agora é firme interiormente. Antigamente ela estava apenas em sua mente e emoção, mas agora é verdadeiramente sua. Quando ouviu um novo item da verdade, você voltou para casa com alegria, mas o teste prossegue. Você deve passar pelo fogo, lugar onde os fiéis serão separados dos infiéis. Não basta um vaso de flores ser pintado com cores e ter boa aparência exterior, ele deve sobreviver ao fogo antes de tornar-se útil. Aquilo que obtemos por meio do sentimento não conta. Deve passar pelo fogo antes que o possamos adquirir verdadeiramente. Portanto, quando se sentir muito eufórico após ouvir um novo item da verdade, seja cauteloso não presumindo que você já o obteve. Quando estiver em uma caverna, onde tudo é escuro sem um raio de luz, não pense que perdeu a verdade que adquiriu. Lembre-se de que é no período na caverna que você realmente adquire a verdade. O propósito de Deus é despojá-lo da vida de emoção, e Ele quer que você viva pela fé. O justo vive por fé e não por sentimento. Este é o princípio da vida cristã. O curso de cada experiência espiritual é invariável. Primeiro começa com o sentimento de alegria, primeiro pico, seguido pela experiência na caverna e, então, haverá alegria verdadeira, o segundo pico, quando, então, a aquisição real se materializará. Por que Deus primeiramente sempre nos dá um sentimento de alegria no começo de nossa experiência espiritual? Há um propósito de Deus nisso. Se, em primeiro lugar, não experimentar o sabor da verdade, você não a aceitará. Para cada novo item de verdade, a princípio Deus sempre permite que provemos um pouquinho da alegria que vem dela. Uma vez que provamos, naturalmente não permitimos que ela se vá. Mesmo quando estamos em uma caverna, ainda não deixaremos que ela se perca. Quando passamos pelo teste e emergimos da caverna, desfrutaremos plenamente a alegria daquela verdade. O desfrute é a princípio, simplesmente um pouquinho, mas depois de sobreviver ao teste abundante para ser desfrutado incansavelmente. Baseado nisso, fica claro como trilhar o caminho do cristão. Não há um só item da verdade que você deseja adquirir verdadeiramente, sem primeiro passar pelo teste da caverna. A fé é o princípio do viver e o sentimento não é digno de confiança. Deus tem de desarmá-lo do sentimento para capacitá-lo a ter a oportunidade de crer nele. A menos que abandone os sentimentos, é impossível você crer em Deus. Algum irmão pode dizer, por que a verdade obtida por meio do sentimento não conta, mas deve ser adquirida pela experiência da caverna? A razão é esta: assim que temos qualquer alegria no sentimento por certo item da verdade, nós imediatamente imaginamos que conseguimos tudo e que tudo é nosso. Mas, na verdade, ainda não conseguimos coisa alguma. Então, Deus encerra-nos numa caverna com o propósito específico de tornar a verdade realmente nossa. Quando entramos numa caverna, o seu interior é absolutamente escuro, sem nada para se confiar, parece que a palavra de Deus é totalmente vã e não sabemos o que realmente acontecerá afinal. A palavra de Deus, as promessas e os feitos, todos parecem afinal ser sem efeito. De acordo com o sentimento, parece que tudo isso está perdido. Contudo, depois de algum tempo aquela verdade parece nos procurar. Embora não haja absolutamente nada de acordo com o sentimento, é agora que tudo se torna realidade, e somos capazes de crer. É propósito de Deus libertar-nos do que presumimos ter adquirido de acordo com nossos sentimentos, para que possamos obter algo em realidade. O que pensamos ter entendido ainda está apenas em nosso sentimento. É necessário passar pela caverna, a experiência obtida ali dentro é a verdadeira experiência. Viver apenas pela fé e não retroceder. Irmãos, vocês devem lembrar-se de que vivemos pela fé e não pelo sentimento exterior. Viver pela fé é ser capaz de levar a vida mais alegre no meio da sequidão, bem como a vida mais seca no meio de extrema alegria. Mesmo embaixo, num vale, e no interior de uma caverna, você ainda pode olhar para Deus e aguardá-lo até que saia da caverna e alcance o topo. Isso é viver por fé. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, se vocês vivem por fé, devem ter uma atitude de agradar a Deus fervorosamente e nunca retroceder.
Algumas vezes, você sente insípida a leitura das Escrituras, todavia não deve retroceder. Você ora e não vê resultado, mas ainda assim você não deve retroceder. Você dá testemunho e sente falta de força, porém não deve retroceder. E algumas vezes parece estar numa caverna que é escura e sem luz, mas ainda assim recuse-se a retroceder. Não importa qual seja seu sentimento exterior, recuse-se a retroceder. Portanto, você não apenas vive, mas também tem o prazer de Deus em você. Irmãos, por favor, lembrem-se de que o justo vive pela fé e não por sentimentos. Extraído do livro O Fluir da Vida. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.